Lendo as páginas do Antigo Testamento, muitas pessoas têm a impressão que aqueles dias foram os dias mais gloriosos. Há muita gente, inclusive, que fica naquele anseio: como eu gostaria de ter vivido nos dias de Israel, que pôde ver o mar se abrir, que via a coluna de fogo e a coluna de nuvem, que viu os profetas e os milagres realizados por eles, entre tantas coisas que Deus manifestou para atrair a atenção para a palavra anunciada pelos profetas. Todavia, apesar daqueles dias parecerem os mais gloriosos, a verdade é que eles não foram. Os dias do Antigo Testamento podem e devem ser considerados demasiadamente inferiores comparados com os nossos dias. Sim. Mas a gente não vê os mesmos milagres acontecendo. Por que então os nossos dias seriam superiores aos dias de Israel? Porque Deus revelou a glória dele, descortinou os nossos olhos e manifestou a sua vontade completa para os homens. A revelação nos foi dada e a realidade então passa a ser vista de uma forma muito mais ampla, ainda que não totalmente aberta, ainda que não completa, mas muito mais ampla. Um dia teremos a realidade realmente completa, quando nós pudermos ver tudo que Deus criou, os anjos do Senhor e toda a criação dele, para glorificarmos como Deus quer, por tudo que ele é e por tudo que ele faz. Todavia, os nossos dias são muito preciosos. Eu não me refiro aos nossos dias, à nossa geração especificamente, mas os dias do Novo Testamento, os dias em que a palavra do Senhor nos foi entregue para abrir o nosso entendimento pelo Espírito que opera pela palavra, a fim de que nós pudéssemos ver a glória de Deus, que é Cristo Jesus. A glória de Deus, que é Cristo Jesus. Nós desejamos hoje, dando uma pausa na sequência de exposições do Evangelho segundo João, trazer a exposição de um outro texto para que a gente possa dar sequência na conferência sobre cosmovisão cristã. E o texto de hoje, portanto, é 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 14 até o capítulo 3, versículo 18. Nós faremos a leitura desse texto para que possamos acompanhar aquilo que Paulo está dizendo, as ideias, a sequência das ideias que Paulo está trazendo nessa porção da palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 até o 3:18. Diz assim a palavra do Senhor: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus.
Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque, se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, sirvamo-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhes é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Senhor Deus amado, a tua palavra é o teu poder para a salvação. É ela, Senhor, que é aplicada pelo teu Santo Espírito de forma eficaz nos corações, para que sejam transformados de glória em glória à imagem de Cristo Jesus, o Senhor. Que o Senhor nos dê graça para então compreender e aplicar à nossa vida pelo teu Espírito esta maravilhosa palavra, e que aqui venhamos a ser edificados, fortalecidos, exortados e então conduzidos em Cristo e para uma vida para o louvor da glória do Senhor. Que o Senhor receba a nossa oração e abençoe-nos falando conosco nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Paulo está escrevendo a sua segunda carta, aquelas que nós temos em mãos, considerando a possibilidade de duas outras cartas que não chegaram às nossas mãos, que Deus não quis que chegasse às nossas mãos. E
Paulo sempre teve um cuidado com aquela igreja a respeito da questão espiritual, o uso dos dons, porque era uma igreja de pessoas humildes, simples, que facilmente poderia ser enganada. E se empolgava muito com questões espirituais, não sabendo aplicar, inclusive, o extraordinário ao ordinário. E então, Paulo tem muito cuidado com essa igreja, esclarecendo muito bem a fé cristã, para que essa igreja fosse madura e soubesse viver para a glória do Senhor. Paulo, então, nos conta um pouco sobre o Evangelho, indo um pouco atrás, falando da lei, falando do Antigo Testamento, comparando, a fim de que a igreja percebesse a superioridade da graça concedida à igreja numa nova aliança, muito superior à antiga aliança. E nós vimos na leitura que Deus manifestou sua graça aos homens, tirando o véu que estava cobrindo seus olhos. A realidade não estava ao alcance das pessoas do Antigo Testamento. Interessante, eles viram as manifestações de Deus? Viram. Eles viram os milagres? Viram. Eles viram o mar, viram a nuvem, viram as pragas no Egito, eles viram a água saindo da rocha, o pão que desceu do céu, eles viram uma série de manifestações de Deus, mas eles não conseguiam ver quem de fato era Deus, não conseguiu entender o que Deus estava a realizar na vida de seu povo, pelo e para o seu povo, porque eles tinham um véu. O véu que mostra a incapacidade do homem de ver a realidade. Mas ela já estava lá. A realidade, ela está lá. O problema é que o homem não consegue vê-la. Ele não consegue. A incapacidade do homem de ver a realidade. Como isso se resolve? Como se resolve o problema em que as pessoas não conseguem ver a realidade? Elas veem apenas o que está à frente do nariz. Elas conseguem ver o mundo material ao seu redor. Elas conseguem sentir o mundo que é sensitivo ao seu redor. Elas conseguem até compreender parte daquilo que é o mundo inteligível que está ao nosso redor, mas elas não conseguem ver toda a realidade. E estando diante do Deus da glória, eles simplesmente ignoram, porque eles não conseguem ver, não conseguem perceber, porque o véu está lá. O véu está cobrindo os olhos. É preciso tirar. É como uma pessoa colocada numa sala cheia de utensílios, de móveis, mas completamente escura. Todas as coisas estão lá. Não tem nada fora do lugar. E aquela pessoa está dentro da sala. Todavia, sentada e não podendo se levantar, ali presa, para que não vá além de onde está, e tendo os seus olhos vendados, ela não consegue ver nada. A luz é lançada sobre a sala, então tudo fica visível, mas não era apenas a luz que faltava, porque os olhos continuam com um véu. Todas as coisas estão lá, a realidade está lá. O problema não é a alteração da realidade, é a alteração daquele que está diante da realidade. Porque mesmo que a luz tenha sido lançada sobre o ambiente, a realidade só estará ao alcance daquele que se encontra na sala, quando realmente ela for liberta.
tanto de suas mãos amarradas para apalpar a realidade, quanto do véu que ali impede que ela possa ver o que está ao seu alcance, mas ela não consegue perceber. Assim é o homem, que ainda sem Cristo possui um véu. Paulo, então, pegando a partir do versículo 14, como nós mencionamos, ele diz, glorificando a Deus, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Ele glorifica a Deus, dá graças a Deus, como inclusive é costume fazer no início de todas as cartas. Não é o caso aqui, porque já passou, e ele faz lá no versículo de número 2, versículo número 3 para frente, sempre dando graças a Deus por tudo, porque o Senhor é a razão e a fonte de tudo. Paulo sabe, como ele disse em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Significa que tudo vem de Deus e vem muito bem direcionado. Todas as coisas vêm do Senhor, todas as coisas boas vêm da parte de Deus. Paulo, então, não tem outra forma de começar a não ser dando graças ao Senhor, quando ele está a colocar diante deles a graça do conhecimento de Cristo Jesus, porque veio de Deus, Deus que graciosamente trouxe isso. Ele trouxe a fragrância do seu conhecimento. Deus revelou, Deus quis revelar. Graças a Deus porque Ele quis revelar. Deus quis trazer ao conhecimento a realidade que nós não sabíamos que existia. A realidade que é Cristo Jesus, o Filho de Deus, o Senhor de todas as coisas e Criador delas, é também o nosso Redentor. A graça do conhecimento da realidade que se abriu para nós, de que este mundo foi criado e tudo o que aconteceu, que é revelado pela Escritura, nos aponta para um final, o juízo divino e a redenção eterna. A graça de saber isto. Quantas pessoas estão vivendo como se a realidade se resumisse apenas ao comer, ao beber, ao trabalhar, ao dormir, ao ter e vivenciar alguns momentos, como se então a única coisa que restasse após isso fosse a morte, ignorando a grande realidade de que existe uma alma e que ela é eterna, e que Deus há de julgar os vivos e os mortos, e então ignorando a realidade por completo, vivem de uma forma banal, desprezando aquele que é a razão de toda a realidade. E então, vivem de qualquer modo, sem saber que um dia hão de prestar contas também por esse viver que viveram à parte do Senhor. Graças a Deus por tudo mesmo, porque inclusive o conhecimento vem dele. Mas o conhecimento que não só produz vida. Paulo diz no versículo 15 e 16, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Portanto, o conhecimento de Deus é o conhecimento que tanto será a razão para a condenação de uns, quanto para a salvação de outros. A condenação daqueles que desprezaram o conhecimento de Deus, que tendo a graça de poder ter o contato, ouvir, ter respingos da manifestação da glória de Deus pelo conhecimento pouco que receberam do Senhor, para poder começar uma nova vida, e desprezam este conhecimento. Eles simplesmente ignoram que aquilo que está sendo ensinado é a verdade. Pela incapacidade do coração de assimilar e de reagir a este conhecimento, continuam se mantendo imóveis diante da manifestação graciosa de Deus, que lança flechas de luz para a realidade, para que aquela pessoa pudesse então ter o testemunho
da glória de Deus, ainda que por tão pouco e tão pouco tempo. Deus julgará o mundo pelo Evangelho também, que foi anunciado ao mundo, para que o mundo conhecesse a glória do Filho dele. O mundo também será julgado pelo Evangelho. Mas ele diz que para com aqueles que são salvos, este conhecimento é aroma de vida para a vida. O mesmo Evangelho, a mesma luz lançada, tem uma reação, tira uma reação diferente de outros. Vida. A realidade se descortina, e aquele que estava no profundo da gruta, ver então que a realidade era muito mais do que sombras, e contemplando a realidade, não quer mais voltar para aquela gruta, e ainda que pudesse ver dentro dela muitas coisas boas à vista, jamais trocaria a pura realidade pela escuridão de uma gruta. Eles foram libertos. Aquela luz lançada sobre eles tirou as algemas e o véu que estava em seus olhos para contemplarem a realidade que manifesta a glória de Deus. A realidade toda, completa, ela glorifica a Deus. E Deus então a manifesta, ainda que em parte, mas em grande medida, para podermos conhecê-lo bem, para que nós possamos ter um relacionamento com Ele. O Evangelho tem sido anunciado há 2000 anos. 2000 anos o Evangelho tem sido anunciado, para que vidas possam ser libertas da escuridão, e então contemplar a glória de Deus. E como você tem reagido? É o mesmo Evangelho. É o mesmo Evangelho para um público com reações diferentes. Qual é a sua reação? Como você reage ao ouvir o Evangelho? Como você reage ao ouvir a palavra do Senhor, dizendo que você era um pecador, dizendo que Cristo Jesus é Salvador, dizendo que o homem, por seus pecados, vai ao inferno, dizendo que Cristo justifica por meio do seu sangue, dizendo que a realidade é que tudo pertence a Deus, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, e dizendo que você não merece nada, nem aquele pouco que você acha que merece, quando muitas vezes, popularmente se diz, tenho mais do que eu mereço, e descobre que nem aquilo merecia, dizendo que o fim de todas as coisas é a glória de Deus e não o nosso bem-estar. E dizendo tudo isso e mais, como você reage? Porque o mesmo Evangelho, não é outro, é o mesmo Evangelho. Não é um Evangelho para uns e um Evangelho para outros. Um Evangelho fácil e bom à vista para uns, para que aceitem, e um Evangelho duro e difícil para outros, para que eles rejeitem. Não. É o mesmo Evangelho. O Evangelho da justiça do Senhor, da santidade do Senhor, da graça do Senhor, de tudo aquilo que Deus realizou pelo seu povo e para a glória dele. É o mesmo Evangelho. E esse mesmo Evangelho terá reações diferentes do público. Qual é a sua reação? Como você responde ao Evangelho do Senhor Jesus? É o mesmo. Como diz no versículo 17, porque nós não estamos, como até tantos outros estão por aí, como nessas entidades religiosas que vendem o Evangelho, que ensinam a teologia da prosperidade. Não estamos como eles, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus,
com sinceridade e da parte do próprio Deus. É esse o Evangelho. É esse o Evangelho que importa que nós preguemos. O Evangelho que é o poder de Deus para a salvação. E é esse Evangelho que faz com que uns odeiem o pregador e outros dê glórias a Deus pela vida dele. É o mesmo Evangelho que gera amor e ódio. É o mesmo. É o Evangelho que em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, Paulo diz: pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. É o Evangelho que nos é revelado, a mente de Cristo sendo revelada para nós. É esta palavra maravilhosa. É esta palavra maravilhosa. Então, Paulo continua. E agora ele vai fará essa comparação que nós mencionamos, que é muito importante para nós vermos a diferença entre o homem com o véu e o homem sem o véu. Ou seja, o operar de Deus revelando a realidade e capacitando o homem para compreender a realidade. E, inclusive, operando de forma tanto objetiva quanto subjetiva. Objetiva, porque a verdade é revelada e o homem tem a capacidade de vê-la. E subjetiva, porque Deus opera em sua vida, como ele diz no versículo 18, transformando para que ele seja, então, a imagem de Deus, ou a imagem de Deus seja restaurada nele. Paulo continua, a partir do versículo 3, nós vamos ler. Estando já manifestos como carta de Cristo, ou seja, aqueles irmãos eram testemunho do ministério de Paulo, que ele diz nos versículos anteriores. Eles eram essa carta, que é um testemunho claro da fidelidade de Paulo à palavra de Deus e do agir de Deus por meio do ministério de Paulo, produzida pelo nosso ministério. Exatamente isso. Eles são testemunhas disso. Escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Observe que a partir de agora, Paulo vai trazer alguns paralelismos antinonímicos, ou seja, opostos. Paralelo entre o Antigo e Novo Testamento, entre aquilo que eles receberam e o que nós recebemos por meio de Cristo Jesus. E este paralelismo vai nos lembrar alguns textos. Dentre eles, e nós precisamos mencionar, se encontra Êxodo, capítulo 34, versículo de número 1, que diz: então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Uma referência à lei, a lei dada por Moisés. Esse foi o início da lei dada por Moisés, as tábuas de pedra que tinham os 10 mandamentos. E Paulo está fazendo uma referência à lei, portanto, quando ele está mencionando as tábuas de pedra. Mas em contrapartida, ele que estava ali no ministério, que estava operando não por meio de tábuas de pedra, mas nos corações pelo Espírito, também nos lembra o texto de Ezequiel, capítulo de número 36, que mencionamos com muita frequência, por entendermos ser um divisor de águas na revelação da redenção, a partir da transformação, da regeneração do indivíduo. Quando então Deus diz, nos versículos a partir do 25, do capítulo 36 de Ezequiel: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados, de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei
coração novo. Veja que Paulo disse que o ministério não em tábuas de pedra, mas de carne, isto é, nos corações. E Deus disse: dar-vos-ei coração novo. Porei dentro de vós o quê? Espírito novo. Não é o ministério de tinta, mas o ministério do Espírito de Deus vivente. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Paulo, em outras palavras, está dizendo: está cumprida a palavra de Deus. Chegou o ministério do Espírito que opera não fora, mas dentro do homem. Ou seja, enquanto a lei falava aos ouvidos do homem, o Espírito fala ao coração do homem. Esse era o ministério dado a Paulo, de pregar a palavra, que o Espírito então aplica ao coração do homem pecador. E por intermédio de Cristo, temos tal confiança em Deus, que esse ministério ele realmente é eficaz. Nós oramos mencionando isto, e é tão importante resgatar este ensino bíblico. A igreja precisa confiar no ministério do Espírito de Deus. Ela precisa confiar. A igreja não pode duvidar que o Espírito de Deus tem poder para redimir, resgatar, libertar, tirar as amarras, o véu do pecador, que não consegue por si só contemplar a realidade. A igreja precisa confiar no ministério do Espírito, porque se ela não confiar, então ela negligenciará a pregação da palavra de Deus, que aqui Paulo diz que ele jamais mercadejou, antes pregava diante de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Quando a igreja confia no ministério do Espírito e da palavra, então ela anuncia com coragem, ela anuncia com ousadia, ela anuncia com confiança, porque sabe que Deus é poderoso para libertar o pecador por meio desta palavra. Como disse Paulo: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1:16. A igreja precisa confiar. A palavra de Deus se cumpre no Novo Testamento. O ministério do Espírito chegou, e é ele que então vai falar ao coração e não apenas aos ouvidos. Falar ao coração, fazer com que a palavra entre aqui e não apenas aqui, porque milhões escutam a palavra com os ouvidos, mas são incapazes de compreendê-la, porque o coração ainda é um coração de pedra. Não conseguem então ouvir com o coração a palavra do Senhor. Não, versículo 5, que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência, e uma tradução que eu acho que fica mais clara aqui, a nossa capacidade, a capacidade de fazer aquilo, vem de Deus, vem de Deus. Em outras palavras, a realidade, ela só pode ser compreendida quando revelada por Deus. O homem por si só é incapaz de ter ou chegar à realidade completa. Por sua mente, ele poderá imaginar possibilidades da realidade, mas ele não chegará a uma conclusão realmente verdadeira. Ele poderá chegar o mais perto dela por muitas conclusões, a partir da própria revelação, mas só terá uma plena compreensão da realidade quando revelada por Deus. Paulo mesmo diz: nós não estamos trazendo a palavra por nós mesmos. Não é que nós mesmos tenhamos essa capacidade.
Não é que nós mesmos tiramos todas essas ideias de nós. Não, não temos como fazer isso. Mas a capacidade veio de Deus. Foi Deus que nos deu isso. Como ele disse antes, falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. É palavra de Deus. Não estamos anunciando ideias, teorias nossas. Estamos trazendo revelação. A revelação de Deus que manifesta a graça do Senhor para aqueles que, não tendo capacidade de chegar à realidade, começam a percebê-la quando a revelação de Deus é compreendida. Nós conhecemos a realidade quando Deus a revela para nós. E Ele a revelou para nós. A palavra do Senhor. A realidade da nova vida, principalmente. Em Cristo Jesus. Essa realidade. O qual Deus nos habilitou, diz Paulo, versículo 6, para sermos ministros de uma nova aliança. E aí veja que a comparação vai continuar. Vai ser antiga aliança contra nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Esse texto é demasiadamente interpretado de forma equivocada. Os literalistas, eles vão entender que letra, então, significa aquilo que foi dado por escrito, é ruim. E que o Espírito é aquilo que não está escrito, inclusive associado à leitura, estudos e assim por diante. E isso sim é que seria bom. Não é isso que Paulo quer dizer. Quando ele diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica, observe todo o texto. Que ele está comparando o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Ele está comparando as tábuas da lei com o ministério do Espírito. Ele está comparando a Antiga Aliança com a Nova Aliança. É uma comparação. Então, a letra também é o Antigo Testamento, assim como o Espírito é o Novo Testamento. Ele está comparando. Mas por que ele está comparando? Será que nós deveríamos então jogar fora o Antigo Testamento? Não. Fica mais evidente quando nós lemos Gálatas capítulo 3, versículo a partir do 21. Gálatas 3, a partir do versículo 21. Paulo diz assim: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. O que ele está dizendo? A lei pode dar vida? Não. Se a lei pudesse dar vida, então a justiça que nós precisamos para no dia do juízo vindouro não sermos condenados, seria por meio da lei, se ela pudesse dar vida. Só que a lei não tem a capacidade de dar vida. Quando Deus diz, não matarás, o pecador ler aquele texto e tudo que ele pode fazer diante daquele texto é perceber a miséria de sua alma e a santidade de Deus. Então aquela lei que diz, não matarás, mostra para o pecador o pecado dele, o homicídio dele, que odeia, que fala mal, que maltrata, que mata de verdade mesmo, vai lá e mata o outro. Então, a lei, quando é dada ao homem, realça a sua miséria, realça os seus pecados. Ela mostra para o homem quem ele é, porque se ele ainda não havia percebido que é um pecador,
a lei mostra claramente isso. Portanto, a lei não dá vida. A lei até realça a glória de Deus, porque mostra a santidade de Deus. Como Deus é santo. Olha para a lei, olha para todas as leis. Olha que Deus santo. Tudo justo, tudo certinho. Que Deus santo. Mas ao mesmo tempo que a lei glorifica a santidade de Deus, ela aponta muito precisamente o pecado do pecador. Por isso, a lei, como diz o versículo 22, encerrou todos debaixo do pecado. A lei fez com que todos, ao se depararem diante dela, fossem deixados, colocados em evidência, são todos pecadores. Quando a lei é apresentada a toda a humanidade, toda a humanidade, e lembre-se, a lei interpretada corretamente, como Jesus a interpretou em Mateus 5-7, que a aplicação da lei tem a ver com o coração e não apenas com a aparência. Então, quando a lei é lida, toda a humanidade, nenhum só homem fica fora. Toda a humanidade é condenada. Toda a humanidade se depara diante de seus pecados. Por isso, Paulo disse, a letra mata. É isso que Paulo quer dizer com a letra mata. É que a lei foi dada ao homem, mas ela não tinha poder para dar vida. Antes, ela realçou, destacou, mostrou mais ainda, colocou em evidência que os homens são todos pecadores. Então todos morrem pela lei. Mas enquanto a lei evidencia o pecado humano, o Espírito vivifica, porque dá vida ao homem, nova vida ao homem, para viver uma vida para a glória do Senhor, e inclusive para viver a vontade de Deus, a lei. Lembra de Ezequiel 36? No versículo de número 27, no final, o último versículo que nós lemos, ele diz, porei dentro de vós o meu Espírito, ministério do Espírito transformando vidas, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. O ministério do Espírito operando no homem, para que este homem possa viver a vontade de Deus. É por isso que Paulo diz, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, porque o homem está livre do pecado, livre de sua incapacidade de fazer a vontade de Deus, livre de sua vontade escrava, livre de suas ideias pecaminosas, livre do mal, livre do império das trevas, para viver para o louvor da glória do Senhor. E aí os dois contrastes aparecem no versículo 7 e 8. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, o que é isso? A lei que matou os homens, porque nenhum homem foi capaz de obedecer à lei, nenhum. E é importante isso, nem Moisés. Moisés ficou para trás, e é muito importante isso. Nem Moisés foi capaz de obedecer toda a lei, e terminou não entrando na terra prometida. É muito importante vermos, porque isso mostra que nenhum homem é capaz de obedecer à lei. Por isso que ela é chamada de ministério da morte. Matou os homens, condenando-os por suas obras, por suas ações contrárias à lei de Deus. Mas, como nós estávamos lendo, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto,
ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? E aí ele está se referindo ao quê? A gente precisa ir de novo para Êxodo, capítulo 34, só que agora o versículo 29, que nos conta que depois que Moisés teve esse encontro com Deus para receber a lei de Deus, ele volta para o povo e o povo olha para Moisés e o rosto dele está brilhando. Algo diferente, ele está brilhando, chamando a atenção, porque ele esteve diante do Senhor. Versículo 29 diz: quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele de seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Paulo está se referindo a este evento e dizendo: se o ministério da morte, ou seja, a dádiva da lei, que não podia salvar homem nenhum, antes matou os homens, porque todos os homens, quando colocados diante da lei de Deus, são condenados por suas obras. Eles apresentam-se como indignos pecadores, mas mesmo no ministério da lei, a glória do Senhor se manifestou no brilho da face de Moisés. Ele diz: se até no ministério da lei, que não dava vida, Deus manifestou sua glória no brilho da face de Moisés, quanto maior glória, veja a comparação, maior glória não é o ministério do Espírito, o ministério daquele que opera no coração do homem para trazer vida, para libertá-lo daquilo que o escraviza, para libertá-lo do pecado, para libertá-lo daquilo que está aprisionando a sua vida. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, ou seja, da justificação, do Deus que justifica o pecador por meio da cruz do Calvário. A lei não tem esse poder para libertar. Se você tem pecados que angustiam sua alma, e você muitas vezes na sua vida olhou para Deus e disse: Senhor, como eu queria me libertar disso, como eu queria deixar esse pecado, como eu queria não mais praticar essas coisas, como eu queria ser livre. E então você começa a se esforçar: eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, e começa a procurar em uma série de tentativas se ver livre do pecado, mas não consegue. Porque a lei por si só é incapaz de dar vida. Então a palavra convida você ao ministério do Espírito, que liberta o homem para viver a vontade do Senhor. Ou seja, Deus opera dentro do homem, no coração dele, tirando o coração de pedra e dando um coração de carne, para que com este novo coração, e conduzido pelo Espírito do Senhor, a lei não seja mais um advogado de acusação, mas esteja ali para mostrar a santidade de Deus, para a qual nós iremos com prazer, porque o Senhor operou em nós, transformou. O que você precisa não é de mais regras para que você alinhe a sua vida sobre elas. O que você precisa não é de mais esforços para que você tente alcançar a santidade de Deus. Porque Deus mesmo diz a você: você não conseguirá sozinho. E você já deve ter percebido isso nas muitas tentativas de alcançar o inalcançável ao pecador, de encontrar em si uma capacidade de estar diante daquele que é santo, e você viu que não conseguiu. Por quê? Porque a lei em si só não tem poder para dar vida, mas o Espírito de Deus tem. E esta é a graça superior da nova aliança, porque ela não traz ao homem uma lei que mata, mas um Espírito
que pode dar vida, que justifica, aplicando a justiça de Jesus, ou imputando a justiça de Jesus aos que creem, aqueles que creem no Senhor. Você precisa confiar nisso. Você precisa confiar na justiça, na suficiência da justiça do Senhor Jesus. É suficiência mesmo. Nós não precisamos fazer nada para sermos justos diante de Deus, além de crer no Senhor Jesus. É essa justiça que nos justifica diante de Deus. É claro que ela não anulará em momento algum uma consequência natural, que é a nossa vida dedicada a Deus, porque como nós lemos, o ministério do Espírito, ele opera em nós para transformar a nossa vida. Por isso Jesus disse, pelo fruto se conhece a árvore. Mas não é pelas nossas forças, tão somente, mas pelo agir do Espírito que opera em nós para nos dar graça e capacidade para fazer a vontade do Senhor. O que você precisa nessa luta contra o pecado é dizer, Senhor, eu não consigo. Senhor, em mim mesmo não há capacidade, não há condições, não há capacidade para fazer aquilo que o Senhor quer, que está certo, mas eu não encontro em mim forças para isso. Ó Deus, dá-me aquilo que só Tu podes operar na minha vida, a graça de viver para a Tua glória. É colocar diante de Deus e se esvaziar. Por isso que o Evangelho começa chamando a uma humilhação diante de Deus, um confessar dos pecados, a um arrependimento sincero e profundo, porque o Evangelho pressupõe que o pecador é incapaz de agradar a Deus por suas próprias forças. Então ele chama à graça do Senhor. Não busque em si aquilo que você precisa para agradar a Deus, porque você só encontrará em Cristo Jesus, que nos dará a sua justiça para agradar a Deus e seu Espírito para nós vivermos para a glória de Deus. Esta manifestação da glória do Senhor se dá por meio do Evangelho. Nós não conhecíamos por nós mesmos. Não, nós não conhecíamos. Versículo de número 10 diz, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece. A lei teve sua glória desvanecente. E então, a atual é sobreexcelente, a glória do Evangelho. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. O Evangelho que nos revela a realidade de quem é o homem. Percebe? Pelo Evangelho, Deus revela para nós quem verdadeiramente somos. O homem não consegue ver quem ele é. Por mais nítido que seja ser pecador, a sua mente cauterizada pelo pecado o impossibilita perceber quem realmente ele é. E também o que ele deve ser. Aquilo que Deus exige dele e que só ele tem para dar. Portanto, não só o que ele deve ser, mas como ele alcança este objetivo. Deus tira de nós aquilo que estava impedindo de ver tanto quem é Deus, quanto quem nós somos. A realidade se descortina e Deus então revela para nós tudo aquilo que nós precisamos saber acerca dela. Por isso, tendo consciência desta realidade, de que esta é a verdade, tudo isto, temos, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Essa é a verdade.
E tendo essa esperança, Paulo então se dedicava a pregar esta verdade. Ele não tinha receio, medo, ele não poupava esforços nem tempo, porque esta é a verdade. Se os homens gastam horas, minha gente, horas, uma vida inteira, uma pessoa vai desde o Fundamental 1 ao ensino médio e gasta anos de sua vida, depois da universidade, mais 4, 5 anos, 6 anos, depois segue para uma pós-graduação ou vai para o mestrado direto, mais uns 2 anos, depois mais 4 anos num doutorado e mais alguns em pós-doutorado, a depender do seu curso, e leva muitos anos de sua vida para conhecer, às vezes, coisas que não só são uma redução da realidade, mas outras que são até uma negação dela. Quanto mais esforço não deveríamos nós dedicar para propagar e aprender a verdade, aquilo que realmente é a realidade, que foi revelada para nós. Se nós dedicamos tantos esforços do amanhecer ao anoitecer para aquilo que é uma mera redução da verdade ou da realidade, ou até a negação dela, quanto mais esforço não deveríamos dedicar para conhecer a verdade, a realidade, tanto acerca de Deus o Criador, quanto acerca de nós, o outro e tantas outras coisas, aquilo tudo que Deus quis revelar para nós. Mas é tão triste que nós dediquemos tão pouco para conhecer a verdade, a realidade, e por causa do pecado, nos sintamos muito mais atraídos para conhecer qualquer outra coisa que seja oferecida para nós. O homem, miserável homem, como o pecado ainda consegue incliná-lo para tudo, menos para Deus. Paulo, tendo toda essa esperança, fala com ousadia, fale com ousadia, pregue na escola, pregue na universidade, pregue no trabalho, fale com ousadia, com coragem, gaste tempo nisso, porque esta é a verdade. E só assim os homens compreenderão a realidade que foi revelada por Deus. Ele continua falando dessa glória que foi vista na face de Moisés e que estava desvanecendo. E então, ele, no versículo de número 14, diz: mas os sentidos deles, ou seja, daqueles que viam a face de Moisés, se embotaram. Pois até ao dia de hoje, que são os israelitas, o caso os judeus, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Não conseguem ver. E não é só o judeu quando lê a lei, é o homem diante daquilo que ele tem perante os seus olhos. Ele não consegue ver a verdade, ele é incapaz, ele tem um véu. E por isso permanece olhando apenas para aquilo que os olhos alcançam. Eles não conseguem ver porque o véu está no coração. O véu permanece diante deles, ele diz, e ainda no coração deles. Todavia, em Cristo Jesus, o véu é retirado. Como aquele que estava numa sala, e então, tendo Cristo entrado na sala, ele acende a lâmpada para que as coisas fiquem em evidência, a realidade se torne evidente aos olhos daquele que ainda está vendado. E então Cristo tira as amarras daquele que está sentado e impossibilitado de contemplar e apalpar a realidade.
quando Cristo vem ao homem, o véu lhe é retirado, diz a palavra do Senhor. E por isso, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Porque é pelo Espírito de Deus que Cristo liberta o pecador para ver a verdade, a realidade, que glorifica a Deus, o Criador dela. Então, versículo 18 ele diz: e todos nós, com o rosto desvendado, ou seja, nós, que temos então a mente desvendada, que a nossa compreensão está desvendada, então contemplamos como por espelho, ou seja, ainda não perfeitamente, ainda não nitidamente, ainda por espelho, até que Cristo volte e então manifeste sua glória de uma forma muito mais clara, nítida, não mais como por espelho, mas como Paulo diz em 1 Coríntios 13, face a face. Então, ainda como por espelho, nós contemplamos a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. A imagem de Deus em nós, ela é restaurada pelo agir do Espírito de Deus, falando ao nosso coração pela palavra, pelo Evangelho, pela verdade que nos fora revelada, para que nós pareçamos cada vez mais com aquele que é a perfeita imagem de Deus. Lembre-se que o homem foi criado à imagem de Deus, mas ele caiu. E então a imagem de Deus em nós foi corrompida. E por isso, nós não conseguimos viver para a glória de Deus como deveríamos. Mas Cristo Jesus é a perfeita imagem de Deus, Filho legítimo, a imagem completa e perfeita do Senhor. E pelo seu Espírito vai restaurar em nós esta imagem. Então Cristo opera em nós, dando-nos a capacidade de ver esta verdade, o rosto desvendado, a razão regenerada, para que esta mente que estava impossibilitada de ver a verdade, de contemplar a realidade, agora possa contemplá-la e então se alegrar nela e, vendo em si mesmo o transformado Espírito de Deus de glória em glória, vai alcançando cada vez mais a restauração da imagem de Deus em nós, porque o Senhor vai operando pelo Espírito. Deus está restaurando a imagem dele em nós. Deus está restaurando aquilo que o pecado foi destruindo ou corrompeu, para que nós pareçamos com o Senhor Jesus. E então sim, quando estivermos iguais ao Jesus, como diz Paulo em 1 Coríntios 15, com um corpo incorruptível, então a realidade se abrirá para nós. Porque a nossa imagem de Deus, ou a imagem de Deus em nós, estará restaurada. E a nossa mente, então, completamente renovada para contemplar a realidade criada por Deus com toda a sua glória, com aquela glória que o Senhor manifestou em Cristo e para Cristo e que separou para nós na eternidade. Deus operando em nossas vidas. Que coisa maravilhosa. Essa é a esperança da igreja. Ainda vemos em parte e ainda temos uma noção pequena da realidade, aquilo que Deus revelou para nós. Mas a esperança da igreja é que isso um dia há de mudar, de melhorar, porque então não só nós iremos mudar, porque Deus ainda está operando em nossas vidas, quanto a própria realidade será apresentada por completo. E então veremos tudo.
Então, se você ainda vê marcas do pecado na sua vida, alimente em sua alma a esperança, para que você viva tanto na dependência do agir do Espírito na sua vida, quanto você encontre nessa esperança ânimo para continuar perseverando no propósito de glorificar a Deus nesta nova vida, sabendo que o Espírito de Deus está operando em nós, transformando de glória em glória, restaurando a imagem de Deus em nossas vidas, para que nós sejamos como Ele é, Jesus Cristo, a imagem perfeita de Deus, o Filho de Deus. Isso deve trazer esperança para você, para que nas lutas contra o pecado, mesmo nas batalhas perdidas, você jamais desista da guerra. Para que mesmo nas lutas mais difíceis, você jamais dê passos para trás, mas antes, olhando para as promessas do Senhor e apegando-se ao Espírito de Deus que opera pelo Evangelho, você então caminha em frente, confiando na obra que Deus há de completar em nós. Porque aquele que começou a boa obra há de completar em nós. E então, você com o ânimo do Senhor continuará perseverando para que se cumpra aquilo que Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E então venceremos. Pela graça que Deus opera em nós e por nós. Pela justiça que nos é dada e pelo Espírito que manifesta a sua graça em nossas vidas, para que um dia sejamos apresentados por Cristo diante da face do Pai, como sacrifícios agradáveis a Deus, a obra de Cristo, os seus filhos, apresentados, oferecidos ao Pai, porque a obra é de Cristo, é dele. Então, confie ao Senhor a sua vida. É Ele quem muda a nossa visão, nosso modo de ver o mundo. É Ele quem muda o nosso coração. É Ele que nos capacita para ver a verdade. É Ele quem revela a verdade. Então confie a Ele a sua vida. E então viva nessa dependência. A letra que matava já não mata mais. Porque a letra que matava porque não havia o ministério do Espírito, que capacita o pecador a viver segundo a vontade de Deus. A letra que matava, porque quando dizia não matarás, encontrava no pecador um desejo de fazer o oposto, um desejo de pecar. Mas hoje, a letra, quando apresentada diante do cristão, aquele que tem nova vida, que o Espírito opera nele, então encontra um novo coração, que quando se depara com a lei, não matarás, verá no Espírito do Senhor uma disposição para fazer a vontade do Pai, não para se justificar diante dele, mas para glorificá-lo com alegria, porque o ama. A letra já não mata mais. Agora a letra revela para nós a santidade de Deus e nos lembra a nossa miséria e ao mesmo tempo o poder dele para nos santificar, para nos justificar, porque o Espírito do Senhor operou em nossas vidas. Então confie nele, porque o Espírito de Deus nos dá verdadeira vida.